Então, boa tarde, estou iniciando a gravação de revisão do conteúdo do sexto ano, que vai cair na prova mensal. Você tá na A ou a B? Enquanto eu estiver fazendo a revisão, fica com os microfones desligados, tá? Para facilitar. Então, vamos lá. Gente, voltando aí, então, mistura homogênea e mistura heterogênea. A mistura homogênea é aquela mistura onde duas substâncias ou mais que a gente vai misturar e quando elas estiverem misturadas, a gente não consegue perceber aí a diferença, tá? A gente percebe apenas uma única fase. Então, isso acontece na mistura homogênea, por exemplo, água, sal, água e álcool, água e açúcar, né? Você mistura e você percebe apenas uma fase. Mistura heterogênea é quando você tem aí mais de uma fase presente, por exemplo, água, óleo e areia. Então, você vai perceber aí que você vai ter 3 fases, porque não se mistura, então fica 3 fases, tá? Então, essa é a diferença entre mistura homogênea e mistura heterogênea. Como eu já havia dito, o leite e o sangue também são misturas heterogêneas, mas a gente só consegue perceber olhando pelo microscópio, tá? Sem o microscópio, nós não conseguimos perceber as estruturas que tem dentro, compondo aí o leite e o sangue, tá? Separação de misturas heterogêneas, né? Então, aí tem algumas diferenças. Então, por exemplo, quando a gente pega água e areia, que a gente mistura, se você deixar, se eu olhar o copinho, uma parte da areia vai ficar no fundo e uma parte vai ficar na superfície. Se você deixar quietinho, durante um tempo, essa parte que está suspensa, que são as partículas pequenininhas, ela vai para o fundo. Essa característica a gente chama de sedimentação, tá? Então, vai sedimentar, depois você vai pegar a água e vai separar. Então, esse processo, essa técnica, a gente chama de decantação, onde você tem a sedimentação do material e depois a separação. Então, se chama decantação essa técnica. Uma outra maneira de separar a areia e a água, que você misturou, é passar por um processo de filtração. Então, você vai pegar um filtro, você vai passar a água vai passar e a areia vai ficar retida no filtro. Também é um processo de separação simples, que é o processo que a gente fez no experimento da página 14, ó. Esse daqui é um processo de filtração simples, ok? O outro processo, quando a gente faz aí, vai preparar o café, né? Nesse processo, a gente está fazendo o processo que chama de extração, tá? Por quê? Você vai pegar o pó do café, vai colocar no filtro, certo? Vai ter o filtro de papel. Você vai passar água fervendo por ele. Quando você passa a água fervendo por aquele pozinho, ele vai extrair ali o café, né? E você vai sentir aquele saborzinho, aquele cheirinho, aquela cor, né? O pó vai continuar ali, mas você vai extrair dali, daquele pó, o café, tá bom? Então, esse é um processo de extração, tá? Extração não cai na prova, tá, gente? Não vai cair. Então, anotem aí na apostila de vocês. Decantação e filtração simples cai na prova. Extração não cai na prova. Outro processo de decantação, óleo e água. Se você pegar aqui na apostila, esse equipamento aqui, ó, é chamado de funil de separação. Por quê? Em laboratório, a gente utiliza ele para fazer separação de misturas heterogêneas. Por exemplo, uma substância oleosa de uma substância aquosa, né? Substância aquosa é aquela que é dissolvida em água. Substância oleosa é aquela que é dissolvida em óleo. Então, eu pego, tenho ela misturada, eu quero separar essas duas. Eu vou colocar nesse funil,
Vou deixar um tempo até as duas ficarem bem separadas. Aí eu vou abrir esta torneirinha aqui, ó. Eu vou abrir a torneirinha, vou deixar escorrer o líquido e o outro líquido eu vou deixar sozinho aqui. Então, essa é uma maneira aí de separação. Também se chama, também é o método de decantação, tá bom? Método de catação. Esse é muito fácil, esse a gente faz em casa. Quando você ganha, né, aquele feijão que veio da roça, o arroz, você precisa separar o arroz bom das pedrinhas que vem, do arroz que tá ruim, da palha. E como a gente faz isso? Pelo processo de catação. Você realmente vai catar ali o que é bom e separar daquilo que não é, tá? Então, esse daí é o processo de catação, ok? Peneiração. Mais simples ainda, né? A gente usa para fazer bolo. Por que a gente peneira a farinha de trigo? Para deixar ela mais aerada, mais soltinha, né? O açúcar, por que a gente peneira? Para separar os grãos menores dos grãos maiores. Na areia, né? Quando você compra areia, você quer uma areia fina, diferente da areia grossa, você vai passar pela peneira e ela vai separar por tamanho de grãos, tá? Existe um processo que se chama tamização. Esse processo de tamização é pura e simplesmente uma peneiração. Só que a tamização, eu vou ter um conjunto de peneiras, tá? Onde a peneira, ela vai ter tamanhos diferentes, tá? Então, na primeira, que é grandona, eu vou separar as pedras grandes, depois eu passo para outra, vou separar pedras menores. Então, até que eu vou chegar em uma peneira que vai passar só aquele pozinho bem fininho. Então, esse processo se chama tamização, tá? Mas quando a gente vai fazer, só vou separar, por exemplo, eu peguei a areia, vou separar a areia fina da areia grossa, a gente chama de peneiração. Tudo bem? Bem simples. Catação. Professora, Não cai na prova. Oi. a Ana Luísa não está conseguindo ouvir. Mas aqui o meu... Deixa eu aumentar aqui. Agora ela consegue me ouvir? É melhor? Eu aumentei o volume aqui. Eu vou perguntar para ela, Deixa eu ver. Tá conseguindo me ouvir agora, Ana Luísa? Pode responder aqui no chat que eu respondo para você. Bom, continuando. Ventilação. Quando você vai separar, por exemplo, os grãos de feijão, grão de arroz, as ervilhas, né? Tudo que são grãos, quando você precisa separar das palhas, então você vai usar o processo de ventilação. Então, você vai colocar aqueles grãos, né? Vai colocar como está mostrando aqui na imagem da apostila, você vai colocar os grãos de café junto com as folhas e você vai jogar para cima. Então, conforme você com essa ventilação, ele vai separando os grãos das folhas, tá? As folhas, como são leves, vão indo embora e vai ficando só o café ali, tá? Não está conseguindo ouvir. Isso ainda precisa passar pelo processo de catação para separar bem, ok? Ventilação cai na prova. Levigação. Levigação não vai cair na prova, ok? Anotem o que não vai cair. Então, levigação não vai cair. A levigação é um processo de separação do ouro da areia, tá? Para fazer isso, é utilizado um metal pesado, que se chama mercúrio. Esse metal pesado, ele acaba contaminando a água do rio, que contamina os peixes, contamina a vegetação, contamina o solo. Então, é bastante preocupante a utilização do mercúrio, tá? Ele é bastante utilizado aí em garimpo, principalmente para garimpar ouro, ok? Mas isso não vai cair na prova. Destilação. Evaporação. Bom, evaporação a gente fez o experimento, então vocês já entenderam. E é dessa forma que se faz para retirar o sal, isso que a gente come em casa, isso que a gente põe no alimento, tá? Nas salinas,
né, que é a região onde se faz aí a separação do sal, o que eles fazem? Eles deixam uma área alagada com água do mar, tá? E fica ali evaporando. Então, a água vai evaporando e vai ficando só o sal. E aí, eles vão fazendo, aí como mostra aqui na imagem, eles vão fazendo pilhas de sal. Depois, eles recolhem esse sal. Esse sal, são pedras grandes, mais ou menos como do sal grosso, maiores ainda. Vai para a refinaria de sal, onde eles vão moer esse sal e vão adicionar o iodo, tá? O iodo é extremamente importante para prevenção de uma doença chamada bócio, tá? É uma alteração da glândula tireoide. Nós vamos falar disso no próximo bimestre, tá bom? Destilação simples, tá? Na destilação simples, você vai você vai aquecer uma substância, tá? Geralmente você utiliza para misturas homogêneas, tá? Então, vamos pensar na água com sal. Eu vou colocar ela dentro de um recipiente, vou ferver aquela água, tá? Então, toda a água que vai evaporar, ela vai passar por um caninho, que a gente chama de condensador. Ele vai esfriar esse vapor de água e eu vou coletar essa água em um potinho, tá? Quando terminar minha destilação, no potinho que eu coloquei água com sal para ferver, vai ficar só o sal. Então, esse processo a gente chama de processo de destilação simples, tá? Destilação fracionada é o que a gente faz aí em refinaria de petróleo. Então, aqui na página 19, ó, tem aqui um processo de destilação fracionada. Então, a cada temperatura que vai passando o petróleo, eu vou retirando determinados produtos, né? Então, eu vou tirar aí betume, vou tirar combustível para trem, combustível para avião, combustível para caminhão e ônibus, que no caso aí é o diesel, do avião é um tipo de querosene, do automóvel, que é a gasolina, solventes que são utilizados aí, por exemplo, para diluir tinta, o thinner que a gente utiliza em casa quando faz pintura com tinta óleo, que a gente utiliza para fazer limpeza, né? E gás, por exemplo, o gás de cozinha, tá? Também retirado desse processo de destilação fracionada. Então, destilação simples e destilação fracionada não cai na prova, ok? Não cai na prova nem destilação simples, nem destilação fracionada. Opa, tá ficando bem fácil essa prova, hein? Bem simples. Na apostila também fala sobre tratamento de água e tratamento de esgoto. Como vai ficar muito extenso, eu resolvi não abordar esse assunto, porque esses são dois assuntos que eu acho que a gente precisava ter aula pessoalmente, mesmo que vocês tiveram uma videoaula, que ela vai explicando, eu acho que é uma aula que eu precisaria dar presencial para vocês. Então, não vou incluir na avaliação mensal, porque já vai ter bastante coisa para vocês estudarem. Mas eu vou colocar aqui essa parte de separação e reciclagem de lixo, porque eu acho extremamente importante, principalmente a questão da consciência. Então, o que eu vou cobrar em relação a isso, né? O que é um lixo, né? O que você tem aí desse processo de decomposição do lixo? Qual a diferença entre aterro sanitário e lixão? Eu acredito que foi explicado, né? Então, só para resumir, o aterro sanitário é aquele local onde você faz toda uma estrutura, você faz com concreto para evitar a contaminação do solo, você faz canaletas nesse concreto para coletar o chorume, que é o produto da decomposição do lixo. Você vai colocar aí tubos para a saída do gás que é formado aí o gás metano, o gás butano. Então, por isso que tem lugares que você passa, vai viajar,
onde tem esses lixos, esses aterros sanitários, você vê aquela chaminézinha, um monte de chaminézinha saindo fogo. Por quê? Para fazer a queima desse combustível que é altamente inflamável, e se eles deixarem no ambiente algum descuidado passar e riscar um fósforo, vai tudo pelos ares. Então, a saída desse gás precisa ser queimada, tá? Pelo processo aí de combustão, ok? No lixão, o que acontece, né? O lixo vai sendo jogado em qualquer terreno, sem cuidado, onde tem contaminação do solo, tem contaminação da água, você tem o surgimento de ratos, barata, né? Vários tipos de animais que podem trazer doenças, né? Pombo, né? No aterro sanitário você não tem isso. Por quê? Você vai colocar o lixo e você vai já cobrir com terra. Então, quando você cobre esse lixo com a camada de terra, você evita que o cheiro atraia esses animais. Aí você põe outra camada de lixo, joga outra camada de terra. Então, você faz isso, você faz o descarte de lixo de uma maneira controlada, que é diferente no lixão, que é de qualquer jeito, que é a céu aberto, e traz muitos problemas, tá? Essa parte aqui, ó, de conexões, né, o tempo que leva para as coisas se decomporem, isso vai cair na prova de vocês, tá? Os tipos de materiais reciclados, né, a cor da lixeira, então, qual lixo eu jogo em qual lugar, e também a questão dos 5 R's, né, que é reduzir, reciclar, repensar, respeitar e usar. Antigamente, a gente falava em 3 R's, que era reduzir, reciclar, reusar, tá? Depois foi incluído, então, o repensar e o reaproveitar. Então, olha só quantas R's a gente tem. Se a gente for pensar aí nesses R's, eles não são tão complicados. O que significa reduzir? Antes de reduzir, eu vou repensar. Será que eu preciso de comprar aquele produto que vem com 5 embalagens, se eu posso obter o mesmo produto com uma embalagem só? Então, são essas questões que a gente tem que repensar. Vou comprar leite. O que é melhor? Eu comprar o leite da embalagem plástica, da Tetra Pak, ou da embalagem de vidro? Ou ainda, se eu tiver a possibilidade de próximo da minha casa ter uma leiteria, eu vou buscar o leite numa embalagem minha, o que eu não preciso de ter nem embalagem de vidro, nem embalagem Tetra Pak, nem embalagem de plástico. Antigamente, né, mais ou menos aí, início da década de 80, né, como vocês sabem, eu sou do interior, e lá até a década de 80, até mais ou menos ano de 85, a gente não tinha essas embalagens que existem hoje. Nesse período, eu lembro que começou a surgir a embalagem do leite de saquinho, e todo mundo queria tomar o leite de saquinho, né? Que é a mesma coisa. Só que, na maioria das vezes, como é que era vendido o leite? Passava o caminhão do leite, né? E eles tinham o leite nos tambores de metal. Aí você levava a sua leiteira, né, que era um pote de alumínio, mais ou menos cabia uns 2 litros de leite, e ele media com um jarro, né, ele tinha o jarro de medida, e ele media lá 1 litro de leite, 1,5 litro, 2 litros, 4 litros de leite. Então, não tinha esse monte de embalagem que a gente tem hoje. E era tão saudável quanto, porém, você tinha o risco de contaminação. Então, você tinha que pegar aquele leite, ferver aquele leite e já consumir aquele leite. Eu não tinha, por exemplo, como comprar aquele leite e resguardar ele por 1 ano, né? Se você olhar na embalagem da Tetra Pak, o leite, ele é guardado, ele fica preservado por 1 ano. Essa embalagem Tetra Pak foi produzida originalmente, não era possível reciclar. Hoje em dia já tem como reciclar. Por quê? Ela tem uma parte de papelão, uma parte de alumínio e uma parte de plástico prensado.
Então, não tinha como separar. Hoje em dia já existe uma máquina que separa esse material, então tem como reciclar esse material, tá? Então, se eu tiver, quando eu penso em reduzir, eu tenho que escolher produtos em que eu consiga reduzir a quantidade de embalagens, né? Se eu conseguir reduzir, por exemplo, a Coca-Cola, né? Ao invés de eu comprar a Coca-Cola não retornável, se eu comprar aquela que vem na embalagem retornável, eu vou levar aquela embalagem para casa, eu vou consumir o líquido. Quando eu for comprar outro, eu levo de novo aquela embalagem, eu não vou ter o custo da embalagem, vou ter o custo só do líquido, por isso ela é mais barata. Então, ela vai retornar para a empresa vai fazer novo envase e ela volta para o consumidor. Então, ela fica no vai e vem. De novo, até mais ou menos 1985, as embalagens de refrigerante, de cerveja, eram as de 600 ml ou a de Coca-Cola, de Fanta, essas outras marcas, era embalagem de 1 litro, mas era de vidro. Então, você comprava, levava para casa, consumia, vou comprar outra Coca-Cola. Eu tinha que levar de volta aquele vasilhame. Então, a gente fazia a troca. Então, você pagava mais barato e só precisava do líquido, né? Então, você não tinha aí esse monte de garrafa PET boiando no rio, que a gente tem hoje, né? Então, quer dizer que a gente tem que parar de usar garrafa PET? A gente pode usar garrafa PET, mas a gente precisa achar meios de evitar a poluição ambiental, porque você prejudica o ambiente e você prejudica a si próprio. Quando você polui o ambiente, você está deixando de ter lugar saudável para você viver. Então, reusar, que é essa questão do vai e vem. Reciclar, né? O que significa reciclar? Eu vou pegar aquele produto, aquela garrafa PET, vou levar de volta para a indústria, vou derreter esse plástico, vou transformar ele em outra coisa. Então, isso é reciclagem. O papel, né? Aquele caderno que você não vai usar mais, já rabiscou, já escreveu. Você manda para reciclagem, eles vão pegar esse papel, vão dissolver esse papel em água, né? Vão bater em um liquidificador gigante, vão colocar lá alvejante para ele ficar branquinho, né? Ou talvez não. Vão colocar cola, eu não sei quais são os ingredientes todos. Vão colocar em uma máquina, numa prensa, para ele secar, e você vai ter o quê? A folha do papel reciclagem, do papel reciclado. Por isso que ele é mais escurinho, eu acho que ele não vai alvejante, ok? Nós temos mais 10 minutinhos só, eu já estou acabando. Então, reaproveitar, por exemplo, eu tô aqui na minha casa com um monte de vidro de palmito, vidros de suco, e o que eu estou fazendo? Vou tentar brincar, fazer aí decupagem, decorar esse vidro. E aí eu posso fazer o que com esse vidro? Uma reutilização. Ou eu posso usar como potinho de bala, eu posso usar como porta-caneta, eu posso usar como um porta-manteiga, né? Eu posso dar aí o destino que eu quiser. Porque é um vidro, né? E eu não preciso jogá-lo fora. Posso enviá-lo para reciclagem? Pode. O que eles vão fazer com esse vidro? Vai derreter e vai virar vidro de novo. Tá? Então, essas são maneiras aí de repensar a nossa vida, repensar, de reestruturar essa grande produção de lixo que a gente faz aí todos os dias, ok? Eu vou parar aqui a gravação, tá? Era só isso que eu tinha para explicar.